Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Saloscast. Hoje estou aqui com o Cristiano Urach. A gente vai falar um pouquinho sobre o direito, a advocacia, trazendo um pouquinho para esse ramo aí dos profissionais de saúde, como que a gente faz para se proteger, certo? Então, para que a gente encare aí a advocacia como uma prevenção e não como uma reação, para que a gente possa se proteger. Então, Cristiano, muito obrigado pela tua presença. Traz um pouquinho aí para a galera, um pouco dessa trajetória, como que tu caiu nesse meio do direito. Bom, primeiramente, né, é um prazer estar aqui participando do programa. Eu já assisti diversos episódios aí, vi que tem muita gente interessante, então, uma honra o convite. Obrigado mesmo. E, bom, falando um pouco da minha trajetória na questão da advocacia, eu sou filho de um delegado de polícia, né? E aí, então, a gente viveu com o direito ali, né, desde criança e tal, conviveu com delegacia e coisa. E aí eu queria fazer direito, mais pela influência do pai, né? Então comecei nessa pegada aí de faculdade de direito, né? Daí com a faculdade chegou num certo ponto da faculdade ali que eu vi que a advocacia que era o meu foco, não a vida ali do funcionalismo público, né? Que é o que as minhas origens me levava, né, Sim. por causa do pai, mas eu vi então que a advocacia seria o meu, o meu objetivo de vida ali, de trabalho e tal. Então, comecei a focar desde a metade da faculdade até o final, e daí eu já comecei ali a criar a minha carreira de advogado. Então, fazia o quê? Fazia com que as pessoas, os futuros clientes, né? E depois eu tive cliente, mesmo sendo estagiário, eu já tinha cliente. Então eu ia atrás, eu ia na captação e também fui muito influenciado pela venda, assim, sabe? Então era a venda da tua imagem, a venda de quem tu é, a venda do. E isso que hoje, como um administrador do meu escritório, né? Um dos administradores e diretores do escritório, eu tento passar para as pessoas mais jovens, né? Que é tu tem que se vender. Aí como é que tu tem que se vender no direito, né? Já entrando nesse aspecto, por exemplo, tem que ter uma boa postura, tem que sair de casa sabendo que tu é advogado e indo para a noite, por exemplo, né, as pessoas mais jovens, também sabendo que tu é uma pessoa, né, que vai representar alguém, então tem que ter uma postura, né, e uma disciplina nisso, né, não adianta tu ser advogado dentro do escritório e daí na noite lá tá caindo de bêbado, alguma coisa assim, né, que as pessoas não têm muito essa visão, mas daí a gente, como já é um pouquinho mais velho, já dá um caminho, né? Aquele atalho, né? Então, basicamente isso, né? Daí me levou na advocacia e, graças a Deus, tivemos bastante sucesso. Tivemos, né? Eu digo porque somos uma equipe lá no escritório. O meu escritório hoje é o Urach Gensen Advogados Associados. Temos 5 sócios no escritório. Temos diversos advogados associados, então a gente contempla todas as áreas do direito. E aí a gente está em Santa Maria, região, e agora expandindo para Santa Catarina, com uma filial já em vista. Então, bastante coisa nova, bastante projeto, bastante coisa em vista. Então, é aí que é a nossa trajetória, nosso futuro aí. E hoje tu percebe um pouco o comportamento das pessoas nesse sentido de ver a advocacia e o direito mais como uma reação do que uma prevenção, ou seja, buscar o serviço do advogado somente na hora que a coisa já está toda esculhambada, ou chega um pouco assim, as pessoas buscando já essa proteção antes de se envolver em negócios, consultórios, pacientes, clientes, enfim. Só que essa é excelente pergunta, viu? Porque hoje em dia, né, no dia a dia, a gente convive com esse tipo de situação. Qual situação? Por exemplo, as pessoas mais esclarecidas, elas buscam a prevenção. As pessoas que têm mais condição financeira buscam a prevenção. As pessoas menos esclarecidas e que não têm tanta condição, pode até ter, mas não tem muita informação. Então ela não busca a prevenção e espera estourar o rojão na mão para ir buscar o advogado, para buscar aí a solução de uma coisa que poderia ser evitada. Quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre contratos, né? Então, assim, basicamente, um exemplo bem fácil de entender é uma pessoa que vai lá, hoje em dia, né? Como a gente está num podcast que é mais voltado para a área de saúde, Uhum. então eu vou trazer um exemplo, né, nessa área. Por exemplo, uma dermatologista, tá?
Aí eu vou procurar lá para fazer um procedimento estético. Vamos supor um dentista, tá? Eu, em vez de procurar um dentista já renomado, que tenha diplomas e saiba o que está fazendo, que é aquela coisa que a gente estava falando um pouquinho antes, que é a repetição vai te fazendo fazer cada vez melhor, né? Então, é, ele busca um mais barato, vamos supor, né? E aí, aquele mais barato, às vezes não tem o produto correto, não tem um produto bom, né, de qualidade, e aí vai fazer um procedimento estético, chega lá, ele entra, paga pelo serviço, recebe então aqueles produtos químicos, Uhum. né, às vezes até no rosto, né, e aí sai de lá com algum problema. Aí sai com problema, pergunta, vai chega no médico, ou no dentista, ou no dermatologista, vai reclamar e o cara vai dizer, ah, não, isso é um problema teu porque tu não cuidou, foi o pós, tá? E aí o cara já fica sem ter muito o que fazer e vai buscar, então, o jurídico, um advogado para reparar um dano. Enfim, se, no caso, ele buscasse uma clínica já, ou alguém que tenha um pouco mais de experiência, ou até um pouco mais de profissionalismo, provavelmente esse profissional ia fazer um contrato, Uhum. tá? Ele ia fazer algumas informações preventivas, alguns exames prévios até, para ver se a pessoa não tem algum problema, alguma patologia, alguma coisa que possa dar um problema futuro, né, nesse procedimento. Então, as pessoas mais esclarecidas, elas conseguem, então, eh, e também com mais condição financeira, né, buscar, então, esses profissionais, que esses profissionais geralmente estão também mais esclarecidos, mais profissionais, mais habituados a utilizar o serviço de um advogado, do direito até, para prever situações. O contrato nada mais é o quê? Situações que estão sendo previstas dentro de um papel, dentro de um de uma Folha ali, de umas documento. minutas, né? É, Uhum. exato. Então, são situações que o contrato prevê, né, que possam futuramente possam Se proteger, então. proteger uma parte ou a outra parte, né? Se é um contrato unilateral, é aquele contrato que protege só um. Então, Sim. o ideal seja que seja um contrato que protejam as duas partes, um contrato bem redigido, bem amplo. Então, E por mais que tu faça o contrato ali, que o contrato seja bem redigido, eu lembro que uma vez a gente até conversou e tu comentou assim comigo que muito além do contrato, a melhor coisa é a boa-fé do sim, cliente ou é, da outra pessoa que tu tá negociando. Porque por mais que tu tenha ali o contrato bem redigido, tu ainda vai se incomodar. Ou o contrato ele vai simplesmente te deixar tranquilo, não vai te trazer nenhum problema. Se essa pessoa não tiver essa boa-fé ou quiser complicar por alguma coisa. o princípio do contrato é a boa-fé, né? Então, antigamente não tinha contrato, daí as pessoas falavam, não, é do fio do bigode. Por quê? Porque as pessoas tinham mais palavra, parece, né? Uhum. Então, hoje em dia, assim, a sociedade tá meio corrompida aí e tal. Não digo a maioria, porque é bem minoria isso, sabe? Eu acredito ainda na bondade do ser humano, do coração e tal. E isso, a gente convive com muita pessoa boa, sabe? E raríssimas vezes convive com uma pessoa que não tem uma boa índole, né? Mas, né, o contrato tá aí para ajudar as pessoas, tá aí para prever, prevenir, tá aí para, enfim, esclarecer os pontos ali que podem ficar duvidosos, tanto para uma pessoa, quanto para o profissional, quanto para o cliente. Então, não tem um contrato que vai conseguir prever todas as situações que possam Sim. acontecer e nem que vai proteger todo mundo, né? Mas então, vai na boa fé mesmo, né? E a gente segue aí tentando ajudar as pessoas, porque quando tu tem alguma coisa mais organizada, né, mais profissional, tu pode então buscar aí e ter um sucesso naquilo que tu tá procurando, né? No caso que a gente está falando aqui de um procedimento, né? Que amanhã depois tu tá fazendo para ficar, para se sentir bem, né? Sim, Não é exato. para ir lá e processar alguém, né? Tá fazendo uma coisa para ti mesmo e o profissional também tá gerando valor para a pessoa. Ele não quer que aquela pessoa fique feia, por exemplo, né? Ela quer ficar bonita, então Claro. quer gerar aquele valor para a pessoa. Então, basicamente isso. E em alguns momentos eu já escutei assim, ah, eu fiz lá um contratinho de gaveta, ou ah, eu assinei lá um contratinho de gaveta. E esse termo contrato de gaveta, para quem já escutou falar, e não sabe o que que é.
E tem diferença desse contrato de gaveta ou um contrato bem elaborado? Seria um contrato, então, personalizado, onde o advogado vai ter que entender bem a realidade do cliente para conseguir colocar ali nas minutas, nos tópicos, o que realmente pode ou não proteger aquele cliente? Eu acho que o termo contrato de gaveta é um contrato que não é tão bem elaborado, ou pode ser até bem elaborado, mas ele faz direito entre as partes. Ele não é uma coisa que alguém, um terceiro, precisa saber. Ou, tipo um contrato que não seja de gaveta, tipo uma escritura pública, alguma coisa assim, um contrato que as pessoas vão assinar e reconhecer firme e tal. Mas eu acho que o termo contrato de gaveta é uma coisa que não é tão bem elaborada, mas faz força de, de direitos e deveres entre as partes, É tá? melhor do que nada. Melhor do que nada, claro. E também, né, amanhã ou depois, se esse contrato de gaveta tiver que ser discutido, eles têm ali pelo menos uma assinatura, uma coisa ali, vai levar para o judiciário, lá vai discutir. Ah, tem a validade do contrato ou não. Isso é tudo discutível, porque eu posso fazer um contrato de gaveta onde eu só me protejo. Hum. E esse contrato é um contrato unilateral que é ilegal, vamos supor, Ah, sim. né? Mas o contrato de gaveta é tipo um documento entre as partes, tá? Vamos ver a validade depois, lá no judiciário, desde que o juiz vai julgar, né? Entendi. E quando tu fala assim, contrato unilateral, às vezes as pessoas podem fazer esse contrato só se protegendo e É, esquecendo do outro. imagina assim, ó, eu vou fazer um contrato contigo agora, tá? O Henrique vai me dar 5 aulas por semana, tá? Uhum. 1 hora por dia. Aí o Henrique começa a me dar umas desculpinhas ali que não vai, que não vai, não vai, não vai. E aí eu vou olhar no contrato lá, tá escrito o quê? Que eu sou obrigado a te pagar pelas 5 horas, mas umas letrinhas pequenininhas tá escrito: caso tu não puder, não tem problema, tu não tem multa, não tem nada e eu não posso te cobrar nada. Uhum. Tá? Então é um contrato que provavelmente foi tu que fez, ou teu advogado que fez, unilateral, com cláusulas que só te protege, né? E o outro não tem proteção nenhuma, né? Porque agora Sim. eu só tenho que te pagar, né? Eu tenho obrigação e caso eu não te pague no dia, ainda tem multa e tem isso, tem aquilo, entendeu? Mas tu não precisa prestar o serviço que a gente contratou Combinou. ali, Uhum. combinou, é. Então é isso que é um contrato unilateral, um contrato que uma pessoa ganha vantagens até indevidas e legais perante outra pessoa. Então é basicamente isso. Mas isso daí seria um contrato que, se levar isso adiante, a pessoa vai perder. O advogado que faz um contrato dessa forma, ele tá agindo, então, não de má fé, mas não é legal, não é uma conduta É, boa. não é legal e assim, ó, a gente leva isso pro judiciário, né? Ele vai mostrar ali, tem grandes desvantagens pro meu lado. Por isso que esse contrato, então, vai ter que ser discutido perante o juiz, porque nós dois, que é essa história, né? Hum. É a história da a relação entre partes e judiciário. O que que é? Cara, nós dois temos um acordo. Se a gente não conseguir, nós dois, a gente não conseguir entrar num consenso sobre esse acordo, se um acha que está sendo lesado e a gente não conseguir se acertar, vamos levar isso para o judiciário, que tem uma terceira pessoa, um poder, então, que vai ter que intervir na nossa vida para decidir alguma coisa, porque a gente não conseguiu se. E é isso. O judiciário serve para isso, tá? Entendi. Para que o Estado venha, interfira na tua vida e diga: ó, é tu que tá certo, não é o Cristiano. Tu assinou porque tu quis. Exato, isso que eu Tá? ia te perguntar. Entendeu? Por exemplo, Tu leu, tá? Assinou porque quis. Daí tu pode dar tuas aulas quando tu quiser e eu tenho que te pagar assim mesmo. O juiz vai dizer, tá? Não tô dizendo que isso é o que vai acontecer, porque aí tudo depende caso a caso. Mas aí o juiz vai, cara, você assinou, você leu, tinha o pleno conhecimento do que estava sendo escrito. Geralmente, sabe como é que acontece isso? É os contratos de financiamento bancário. tá, Por exemplo, tá? Até eu estava trabalhando num processo hoje. O cliente foi lá e pegou um financiamento para comprar um carro. Deu uma entrada, pegou um financiamento, vamos supor, tá? Só um exemplo, R$ 50.000. E aí, no final desse contrato, ele pagaria 100, nossa. tá? Uhum. Por quê? E isso não é, oh meu Deus do céu, isso não acontece. E isso acontece, tá? Pagar o dobro lá no final do contrato. Pô, normal, tá? Aí a gente vai ter que discutir o contrato para ver se os juros, as taxas estão dentro da legalidade. Essa é outra história. Mas, imagina se tá dentro da legalidade. Tu assinou. Tu foi lá, pegou o dinheiro, né? Enfim, o financiamento para comprar o teu carro. Comprou o carro.
Agora tu quer discutir no juízo se as taxas estão dentro da legalidade, o juiz vai dizer isso. Ah, tu tinha plena consciência do que tu estava fazendo? Tinha. Tu leu o contrato? Ah, não li. Assinou? Assinou uma coisa sem ler? O azar é teu. Entendeu? Aí então, se está dentro da legalidade, questão de taxas, juros e o que está sendo cobrado, aí provavelmente essa demanda vai ser improcedente. Tu vai entrar com o processo da revisão de juros, né, cara? Tem inúmeros processos de revisional de juro bancário. E as pessoas acham que estão. Aí consegue uma tutela de. Aquela liminar, a antiga liminar, a tutela de urgência, antecedência. Aí vai ali, consegue pagar um pouco menos a parcela. Que é a. Eu já entrei numa outra seara, mas é só para dar um exemplo. Sim. A pessoa vai ali e paga, tipo, era 1.000 a parcela, agora tá pagando 700 e tu tá achando que tá tendo uma grande vantagem, só que na verdade não tá, porque esse 700 está depositando em juízo, a tua dívida tá aberta até o final do processo, quando tu perde, tu vai ter que pagar tudo, entendeu? Com juros, enfim, vai ter que pagar ainda mais as questões processuais, já pagou teu advogado também. Então assim, ó, o advogado, ele tem o dever de analisar o processo e verificar se aquela causa é uma causa eh, que o teu cliente pode amanhã ou depois ter sucesso. Se tu sabe que o cliente não vai ter sucesso, tu vai lá cobrar dele só, cara, isso é o advogado que pensa numa causa só, que a gente fala, tá? Tu não pensa numa continuidade, porque o cliente vai voltar se ele ganhou o processo. Se ele perdeu, ele nunca mais volta e ainda ficar falando mal de ti, mesmo que tu tenha feito tudo direitinho. Exato. Então, E em alguns casos mesmo, assim, a pessoa, nesse exemplo que tu deu, a pessoa assinou. E lá no juízo final pode reverter. Não acontecer assim, ó. Porque às vezes o pessoal pensa, assinei e já era. Talvez não. Talvez se fizer uma análise das taxas, ou enfim, outras cláusulas que estão ali, tu consegue reverter mesmo tu assinando. Perfeito, perfeito. Pô. Consegue reverter, por quê? Porque tudo depende de caso a caso. Vamos supor que naquele nosso contrato lá, tá? Que você não precisa dar aula, porque tem uma cláusula dizendo que se você tiver horário, não tiver o horário disponível, eu tenho que pagar e você não precisa dar aula, tá? Aí você vai lá comprovar que tem horário, aquele mesmo horário, o meu horário, que era aquele que você já tinha um cliente, não é cliente, é um aluno. um aluno antes, Uhum. daí você comprovou lá. E o juiz vai dizer, não, só um pouquinho, isso aí não. O Cristiano tá pagando direitinho lá pelas aulas, você se comprometeu a dar, mesmo que tenha essa cláusula aqui, a gente vai anular essa cláusula, vai ter que dar as aulas, ou vai ter que devolver o dinheiro do Cristiano, alguma coisa assim. Então, obviamente, pode ser discutido. O contrato, ele tá ali para fazer uma força de leis entre as partes, só que não uma força de lei que vá proteger só uma ou vai lesar a outra parte. Então, basicamente, né? Perfeito. Se a gente conseguisse fazer um estudo de caso, assim, para o pessoal que está em casa, profissional da saúde ou não, mas que, por algum motivo, e que bom, nunca precisou se envolver com a justiça. Vamos supor que fiz uma cagada, vão me processar. Como é que funciona esse processo? Vai chegar alguém na minha casa, a partir disso eu vou ter que procurar um advogado, eu vou ter que achar o que eu conheci, eu ligo, onde é que eu procuro, e daí tu faz uma reunião com o advogado, enfim, toda essa burocracia, entendeu? Como se fosse um passo a passo do problema. Isso é uma coisa bem fácil de eu te explicar, porque eu explico isso para os clientes todos os dias, praticamente. Quando tem um caso, por exemplo, deu um problema lá, você levou o teu aluno lá e você deu uma sobrecarga de exercício lá, o cara teve uma lesão, tá? E ele acha que a culpa é tua, tá? Aí o que ele vai fazer? Ele vai contratar um advogado, o advogado vai entender o caso e vamos supor que ele vai fazer um processo contra você. É uma indenização por dano material lá, que ele gastou com fisioterapeuta, com hospital, e mais um dano moral, porque ele teve abalo lá, psicológico, alguma coisa assim. Aí o Henrique vai fazer o quê? Vai receber uma intimação para se defender do processo. Em casa. Em casa. Daí vai chegar aquela intimação, você vai procurar o teu advogado de confiança, vai chegar lá, ó, Cristiano, recebi isso aqui, o que eu faço agora? E aí eu vou dizer, cara, vamos sentar aqui, vamos fazer uma reunião, vamos entender desse caso aqui, se tu tem não culpa, como é que são as tuas provas e tal, e a gente vai contestar. Então, o processo, ele inicia-se com a citação válida, que é o quê? Ele entra com o processo, uma petição inicial, e a petição inicial, ela já tem ele tem um efeito que é
te mostrar aquilo que eu tô dizendo contra você, né? Uhum. É uma maneira bem fácil, assim, de entender, tá? Então vai um oficial de justiça, uma carta lá pra tua casa dizendo, ó, você tem que se defender em tanto tempo, aí você vai contestar, depois da contestação, então, você já pode juntar provas e tal, e vai chegar num momento ali que tem uma audiência de conciliação, que é para ver se você se acerta antes do processo seguir, depois, se não se acertarem, vai para o momento de prova, de produção, por exemplo, testemunhal, documental, laudos e tal, depois vai para, vamos supor, depois vai para sentença, vamos encurtar o caminho, tem umas burocracias ainda dentro do processo, mas vai para sentença, o juiz julga, vai dizer, o Henrique, ele não teve culpa naquilo. E aí o cara que estava processando o Henrique, então teve uma sentença improcedente, porque ele é autor. Aí o que acontece? Ele não está satisfeito com aquilo, ele pode apelar, então, pode entrar com um recurso, tá? Porque o juiz daquilo não é soberano, ele tem o segundo grau de jurisdição, que daí vai para Porto Alegre e o juiz lá vai julgar. Lá em Porto Alegre, na verdade, são os desembargadores do Tribunal de Justiça, vamos supor assim, no meu exemplo aqui, vão lá e vão julgar daí em segundo grau de jurisdição. Por quê? Porque o juiz daqui não é soberano. Por quê? Imagina se o juiz aqui é amigo do cara lá e tal, entendeu? Entendi. E tu não conseguiu comprovar essa amizade, né? Essa suspeição, que se chama o termo, do juiz lá no caso. Aí o juiz deu a causa ali. Digamos que não aconteça isso, né? Em Santa Maria não acontece, mas vamos supor que em outra cidade aconteça. E aí o juiz julgou lá a favor do cara e agora acabou o processo. Não acaba, porque eu posso ter o grau de jurisdição. É uma nova chance de se rediscutir essa matéria. Quando tu fala em apelar, isso é o recorrer? É, o recurso de apelação, né? Apelar da decisão, né? E quantas vezes pode recorrer? Porque às vezes recorre, tem um limite? Tem, porque assim, ó, eu não vou entrar lá no... Não vai ser tão técnico assim. Tem algumas minúcias assim dentro do processo, que são agravos, embargos, isso. Mas vamos falar de recurso, tá? Daí tem o recurso em segunda instância, e daquela decisão ainda pode ser recorrido para Brasília, né? Que seria o STJ e STF, tá? Isso é uma coisa mais complexa. Mas assim, ó, teria mais possibilidades de recurso, tá? Vai que a decisão do juiz daqui ou do tribunal, ele interferiu em alguma cláusula constitucional, ele pode ir lá para Brasília para discutir essa matéria. Por isso que a gente vê assim, ó, processos que não andam, processos infinitos, né? Que nunca são julgados. É porque provavelmente tem uma discussão dentro, uma discussão viável mesmo, Sim. tá? Não é uma discussão só para protelar, é uma discussão viável, porque os juízes, os desembargadores, eles não aceitam que a maioria das discussões protelatórias, eles não aceitam que subam. Aí eles matam ali o recurso. Sim. Aí ele não sobe, ele acaba ali. E quando acaba, existe o trânsito em julgado, que é o quê? Não cabe mais recurso. Quando transitou em julgado aquela decisão, agora não cabe mais recurso. Acabou a discussão daquela matéria. A não ser por ação própria, mas isso é uma coisa mais complexa. E quem decide esse trânsito em julgado quando o juiz? Não, o juiz daqui ele decide na primeira instância, por exemplo, através da sentença. Depois vem um acórdão lá do tribunal, tá? Que se chama acórdão, é uma decisão dos desembargadores, tá? Ali pode ser o trânsito em julgado ali, porque se o cara recorreu pra cima lá, não subiu, ali trânsito em julgado, entendeu? Entendi. Aí que não cabe mais recurso. É a decisão que não cabe mais recurso é o trânsito em julgado. Daí ali se faz efeito, daí. Aí esse efeito tem que entrar com outro processo daí, que é o processo de execução. Por exemplo, eu ganhei de ti, tá? 10 mil reais, vamos supor, lá no tribunal, né? Tu recorreu ainda lá da decisão, não subiu, e agora transitou julgado. Aí eu tenho 10 mil, né? Aí eu vou dizer, Henrique, me dá meus 10 mil aqui. Através do processo de execução. Eu vou executar agora aquela decisão. Entendi. Mas, por exemplo, assim, um caso nosso aqui, ele pode chegar até o STF lá, mesmo com tanto problema que eles já têm pra resolver lá em cima. Deve, né? Deve chegar. Se tem alguma coisa errada com a decisão do juiz, com a decisão do desembargador tá ferindo alguma coisa, deve chegar lá.
E se eu, mesmo dando certo, ou sendo quem está processando, ou sendo processado, se eu não vou naquela audiência, seja de conciliação ou as próximas, isso me desfavorece de alguma forma? Ou é diferente? Aí, a Vamos gente... só repetir pro pessoal, porque ele tá sem o microfone. Tá. Então o Gabriel perguntou pro Cristiano se tu faltar audiência, é isso? Se ele faltar audiência e tal, e não comparecer no dia. E se isso te prejudica. Beleza. Assim, ó, tem um instituto do direito que ele se aplica tanto aos processos criminais quanto aos processos cíveis, porque a gente está falando de processo civil aqui, né? São competências diversas, porém tem um efeito que se chama revelia. A pessoa não vai, por exemplo, na audiência. Ela deveria ir, mas ela não foi. Ela foi devidamente intimada, aí esqueceu, não vai. Todos os fatos alegados pela outra parte são presumidos verdadeiros. Imagina se tu não vai. Pior, imagina se você está sofrendo aí um processo onde uma mulher está dizendo que você é o pai da criança, quer fazer um exame de DNA, tá? E você não vai. Presume-se que tu é o pai. Por quê? Porque tem o Instituto da Revelia que vai dizer que tu não foi porque é intimado, devidamente intimado, não foi, porque presume-se que é o pai da criança, entende? Então, assim, ó, nos casos normais também, tipo, não é esse caso, mas um caso criminal, o réu não vai na audiência, ele também tá, ele vai incidir nesse dispositivo legal que se chama revelia. Então, ele não vai poder se defender, não. Ele vai. O criminal ele vai ser defendido pelo defensor público, né? Porque nenhuma pessoa vai ser julgada sem defesa, tá? Esse é uma diferença do processo civil. O civil não. Se tu não se defendeu, o problema é teu. Mas o criminal não. Tu alguém vai te defender. Nem que seja um cara para dizer, fazer uma negativa total dos fatos, mesmo sem saber se você é o culpado ou é o inocente. Imagina um inocente que esquece a audiência, vai ser defendido lá e vai ser condenado futuramente. Daí o que ele faz? Ele é condenado pelo juiz da primeira instância. Aí ele chega agora para contratar um advogado, deu isso aqui agora, tô ralado, me ajuda aí na segunda instância. Daí o advogado vai defender lá através do recurso, dizer, não compareceu, por isso vai fazer toda a defesa dele lá para a segunda instância. Não pode repetir prova lá na segunda instância. Ah, entendi. Se tu repetir prova, daí, imagina, aí seria um processo interminável, né? Tu vai pelos argumentos que já foram ditos ali, feitos, né? Não sei se consegui responder a tua pergunta aí. Fechou. É isso aí. E, por exemplo, para o pessoal que então nos escuta aqui e quer quer se proteger e quer também buscar esse trabalho como uma prevenção. Ele deve buscar esse trabalho do advogado. A partir disso, é só o instrumento do advogado para essa proteção é só o contrato ou tem alguma outra assessoria que o advogado pode prestar? Bom, eu vou falar do nosso escritório, tá? O que a gente faz, tá? A gente faz um trabalho preventivo para empresas e pessoas físicas. Como é que a gente faz o trabalho preventivo? Através de um compliance dependendo da matéria. O que é o compliance dependendo da matéria? Eu vou escutar, eu vou individualizar e vou dar a melhor solução para aquele caso, para aquele cara ou para aquela empresa. Então, eu estou vendo que a empresa de vocês aqui é uma empresa, vamos supor, um podcast profissional, vocês querem ganhar dinheiro com isso aqui, tem 3, 4 funcionários, e aí vocês, Cristiano, eu quero me prevenir aqui para amanhã ou depois não tomar uma ação, ou quero contratar vocês como escritório jurídico, e a gente vai fazer o quê? A gente vai entender, vocês vai individualizar essa história que vocês estão fazendo, que é esse empreendimento, a gente vai individualizar e vai entender. Eles têm 3 funcionários, tem uma pessoa que limpa, essa pessoa está limpando todos os dias, eles estão achando que é uma diarista, estão pagando como diarista. Então, peraí, eu vou fazer um compliance trabalhista para essa empresa e vou apresentar os problemas que podem acontecer no futuro. Esse é o direito preventivo, que a gente estava conversando agora. Então, não é só questão de contrato, é a questão da análise da realidade de cada empresa, ou de cada pessoa física. Por exemplo, o cara está lá com inúmeros processos, tá? Que eu até tenho um caso bem emblemático lá no escritório. A pessoa tinha um monte de processo e veio falando mal de um outro advogado.
Ah, que o fulano fez isso, foi isso. A primeira coisa que a gente pé atrás, por quê? Falou mal do outro, pode falar mal de ti também, né? Então, vamos ver o que aconteceu. A gente analisou, o advogado estava fazendo um trabalho bem certinho, bem corretinho. Fazia tudo, nos prazos, direitinho e tal. E ela não gostava era de pagar os honorários. E aí encontrava na sua autodefesa uma maneira de falar mal do cara por nada. Uhum. Mas na autodefesa dela, que ela não gostava de pagar os honorários, entendeu? Aí chegou lá, a gente cobrou, daí a gente já sabia, né, que ela tinha um histórico de inadimplência, vamos dizer assim. E aí a gente com o pé atrás também já começou a observar que era muito problema. E é por isso que ela queria uma assessoria jurídica para a pessoa física. Que era muito problema que ela tinha Sim. na pessoa física. Entende? Então também a gente pode analisar, fazer toda uma análise de todos os processos, começar a defesa daquilo tudo, então, ou fazer uma prevenção, cara, olha, tá fazendo isso, tá fazendo errado, né? Várias pessoas, hoje em dia, com a utilização das redes sociais, né, cada vez mais, a pessoa vai lá e faz uma publicação falando mal da outra, achando que tá no direito de expressão. Ah, eu tô no meu direito de me expressar. Pô, mas ela se expressou, mas ela constrangeu outra pessoa, ela acusou de um crime a outra pessoa, então o teu direito de expressão vai até um certo limite, Uhum. que é o limite legal que você não pode extrapolar para expor uma pessoa, para chamar de ladra, chamar de... Enfim, qualquer palavra. coisa que vá denegrir a imagem do outro. Perfeito. E é interessante tu trazer esse tipo de conhecimento, porque tem muitas pessoas, como tu falaste, a gente ainda acredita muito na bondade das pessoas e tem muitas pessoas que erram também de forma inocente. O exemplo que tu trouxe, a gente tem aqui alguns funcionários, daqui a pouco tem um regime de contrato, não contrato, mas assim, um regime combinado que vai trabalhar talvez segunda, quarta e sexta, que se configura talvez fazer diárias, mas talvez isso lá no direito, não se configura como diária, já tem um vínculo empregatício. Mas quem está contratando, quem está ali buscando esse serviço não sabe. E às vezes quem está prestando o serviço sabe e não fala, e lá no final vem e aí te dá no meio, né? E às vezes erra na inocência. Só que lá pro juiz, a inocência não existe, né? No juízo final. Eu tenho um caso também que foi bem interessante. Eu estava numa audiência trabalhista e aí a minha cliente, ela cedia a casa para funcionária dela, funcionária, CLT, tá? CLT. Uhum. Tudo direitinho, todos os direitos pagos. Tudo certinho. Com contador, com advogado, com tudo certinho, tá? Só que ela cedia a casa todos os finais de semana para essa pessoa fazer um encontro, uma casa de campo na serra. Aí ela cedia. Essa pessoa utilizava todos os fins de semana, todo o fim de semana, um dia ela utilizava a casa. E ela, minha cliente, feliz porque estava proporcionando uma alegria para essa pessoa que ela era de confiança. Sim. Aí quando eles não conseguiram dar continuidade ao contrato de trabalho por N situações, essa pessoa entrou com um processo dizendo que ela trabalhava nos finais de semana, na casa lá da Serra. Meu Deus. Porque ela tinha que limpar a casa e botou um monte de foto, dizendo que ela... E a minha cliente chegou na audiência e disse, olha, eu emprestava a casa lá na Serra para ela fazer, né? Para ela utilizar, e aí ficou a palavra dela de emprestar e a empregada, a funcionária, ir para limpar. Ficou essa dúvida, tá? E na dúvida, o juiz deu para funcionária o direito, então, a horas extras e um adicional no trabalho lá, porque era final de semana. Então, da boa fé que a minha cliente tinha, então ela tomou ali um prejuízo, né? Ela tomou um prejuízo de alguns, de dezenas de mais de 20 mil reais, né? De prejuízo,
por querer ajudar, por querer ser boa, né? Sim. Então, às vezes acontece, né? Mas, Cristiano, assim, se hoje em dia, assim, o direito ali, a questão trabalhista sempre, ou a maioria das vezes, vai estar a favor do funcionário, é porque em muitos momentos deve ter chefes e patrões que realmente prejudicaram e hoje em dia é muito difícil de tu acreditar, assim, na palavra da galera. Eu acho assim, ó, sendo bem realista, tá? Eu acho que não tem essa questão, assim, do funcionário ser protegido, Uhum. tá? Eu acho que o que tem, assim, ó, é uma análise criteriosa das pessoas que vão julgar, dos julgadores, dos juízes do Justiça do Trabalho, para ver se esse funcionário não está sendo explorado de alguma maneira, tá? Sim. Não que tenha uma proteção, tá? Mas o empresário, por sua vez, muitas vezes não se organiza, sabe? Não, até por não saber, até por não É. saber. Às vezes acontece, o cara pega aí, às vezes até por má fé, mas ele vai dizer, eu quero meus funcionários tudo MEI, tudo PJ, tá? Aqui eu não tenho funcionário, só tenho PJ, Uhum. tá? E aí, pessoa jurídica, né? Pede pro cara fazer uma pessoa jurídica pra disfarçar uma relação de Trabalhista. emprego, de trabalho. Então acontece, tá? Por isso que às vezes a gente tem até essa concepção de que o empregado ele é mais que a balança tá um pouco mais voltada para ele e tal. Uhum. Mas eu acho que é por isso, sabe? Porque às vezes tem empresas, tem empregadores aí que fazem mesmo, sabe? Mas o que a gente está vendo, tá? Com uma reforma que teve na Justiça do Trabalho, nas leis trabalhistas, é que hoje em dia não é qualquer processo que está dando direito pro empregado. Por quê? Porque antes tu pegava e dizia assim, ó, cara, eu trabalhei contigo aqui, fiz alguma coisa aqui no teu estabelecimento, e aí entrei com uma ação de R$ 1 milhão. Cara, o que acontecia, e acontecia muito disso. Pra quê? Eu entro com 1 milhão, tu já toma um susto e ele vai fazer um acordo comigo lá depois, tá? Basicamente isso que acontecia. Hoje em dia não, hoje em dia tá mais criterioso pra tu saber exatamente qual o direito tu tá pleiteando, tá? E se tu tiver pleiteando um direito que é real mesmo ali, ou que tu tem a expectativa daquele direito, tá? E não ganhar lá no futuro, e tu tiver condições, tu pode até pagar o advogado da outra parte. No horário de sucumbência daquilo que tu deixou de ganhar que tu tava pedindo lá. Eu pedi 1 milhão, mas eu ganhei 10 mil, tá? Tu vai pagar um honorário da diferença, um percentual da diferença desse 1 milhão lá pro outro advogado, se tu não tem a assistência judiciária gratuita, tá? Então, o que fez? Essa alteração na legislação fez o quê? Barrou um pouco a entrada de qualquer processo, tá? E assim, a entrada de processo que o cara não tem direito. Então agora os advogados eles estão muito mais atentos e fazendo a coisa cada vez mais pro lado certo, sabe? Eu não vou entrar com uma ação de 1 milhão lá se eu sei que o cara não tem. Entendi. Entendeu? Vai ser mais criteriosa. É mais criterioso, é um pouco mais filtrado a informação que tu tá recebendo do cliente. Perfeito. Além da advocacia, tu também está envolvido um pouco com essa questão de ajudar os advogados em outra parte, né? De entregar valor no seu cliente, personalização, mas a partir disso eles também conseguir se posicionar no mercado de alguma forma através de outra empresa, né? Conta um pouquinho dessa história, como que isso tudo iniciou e se isso também foi uma dor tua. E a partir disso tu viu essa possibilidade de ajudar outras pessoas. Pior que foi exatamente isso que tu falou. Foi uma dor minha que eu tinha lá no escritório. Por exemplo, eu tinha uma empresa de marketing, tenho ainda, é a mesma empresa já, que por sinal eu sou diretor também dessa empresa de marketing hoje em dia, mas eu vou te explicar como. Eu tinha uma dor que era, como é que o meu escritório vai aparecer no top lá, quando busca advogado de Santa Maria, no Google, tá? Vamos supor. Eu tinha essa dor e eu não sabia como é que funcionava esse jogo aí, do Ads, como é que funcionava essa história da Meta, do Face, do Insta. Então, eu comecei, cara, se eu não entendo, eu tenho que estudar. E daí eu comecei a estudar. Estudei, então, um marketing digital e fui também estudar tráfego pago. E aí eu fiz uma compilação de estudo e aí fui para alguns cursos. Daí eu fui para um curso lá
que é do Thiago Tesman, que é um dos melhores cursos, eu ia fazer propaganda pro cara, mas merece mesmo. Aí eu fiz o curso dele, uma imersão, e aí nesse curso começou a me abrir muito a mente e também me mostrar que eu podia, amanhã ou depois, ajudar outras pessoas com aquele conhecimento que eu tinha. Aí eu fiz o quê? Eu bolei uma espécie de mentoria, e nessa mentoria, onde eu levava o advogado do ponto A para o ponto B, eu tinha, na metade desse caminho, eu tinha que inserir ele no mundo digital. Como é que eu inseri ele no mundo digital? Ah, eu ia para o Google, ia para o Face, né, para o Meta, que é a Insta e Face. E aí, então como é que eu vou inserir ele para o mundo digital? Aí eu peguei aquela empresa que já dava marketing para nós, tá? Que eram dois PA na época, o Lúcio e o Gabriel. Então eu peguei eles e, cara, eu tô estudando um pouco, assim e tal, queria entender vocês aí, como é que a empresa de vocês trabalha para dar esse suporte para nós, né? Como é que é a questão da gestão de tráfego de vocês? Como é que vocês estão fazendo essa filtragem da gestão de tráfego? E aí eles começaram a me explicar e assim a gente começou, então eles viram que aquela minha ideia tinha fundamento. De levar o advogado do ponto A para o ponto B, mas de inserir ele no mundo digital. E na metade desse caminho eu tinha que botar ele, então, a empresa Start Here, que é essa empresa que dava e dá ainda assessoria de marketing para o nosso escritório. Eu tinha que, então, chamar a Start para ela, uma mentoria, onde eu levo o advogado para agregar valor para ele se mostrar e também ele captar mais clientes, né, de uma maneira legal, porque tem umas barreiras da OAB. Então, como eu tenho esse conhecimento das barreiras da OAB, eu tinha que estar com os PA junto comigo aqui para mostrar para eles que não é como um produto, que eu posso ir lá e botar e começar a divulgar num outdoor lá o produto. Não, o advogado tem um monte de restrição, tá? Mas são restrições necessárias. Senão os peixes grandes vão comer os peixinhos. Os advogados que têm umas bancas de advocacia vão pegar todos os clientes e os que estão começando não vão ter cliente nenhum. É por isso que a OAB, então, acerta nesse aspecto. E aí começou, então, o Cristiano no mundo digital, então, no marketing. E aí a gente conseguiu fazer um projeto onde futuramente a gente viu que o legal seria eu entrar na Start Here, que é a empresa de marketing, que eu sou um dos diretores, para poder ajudar eles na questão da administração, na questão da gestão de pessoas, gestão de processos. E hoje a gente está com essa empresa, a Start Here, ajudando diversos advogados no Brasil inteiro, não só em Santa Maria, não só no estado do Rio Grande do Sul. Então a gente tem Santa Catarina, São Paulo, bastante São Paulo. E a gente faz um trabalho bem legal, sabe? Gera mesmo valor pro advogado. Então, não é uma coisa que é para receber a energia que era o dinheiro aquele. Não, é para gerar valor para as duas pessoas mesmo, tá? Mostrar pro cara, ele ganhar a clientela dele, fazer o trabalho dele direitinho. E somente com advogados ou vocês têm outros públicos? Bom, a mentoria essa que eu tava te falando, ela é só para advogados, né? Daí a gente faz o quê? A gente entende o advogado, qual é o nível da advocacia dele, o que ele quer, qual é o cliente certo para ele. Porque não adianta eu estar começando agora e tentar fazer com que esse advogado ele tenha um processo muito longo pela frente, porque ele precisa de captar. Ele precisa de grana. Ah, de grana. Grana no começo porque senão ele não consegue se desenvolver. Entendi. Né? Por exemplo, o cara que não tem grana, ele precisa fazer algumas ações, tipo, que ganhem rápido. Tipo, juizado especial, entendi. tipo, direito de trânsito, que vem multa, essas coisas, que daí recebe na hora, tá? E aí o advogado, por exemplo, tá iniciando, mas ele tem umas costas quentes, tem uma família que segura ele, sabe? Aí ele já pode ir lá e fazer uma pós e tal. Aí a gente vai dizer pra ele, ó, cara, tu quer direito trabalhista? Demora mais, né? Mas tu faz uma pós aqui, daí a gente coloca aqui os teus informativos para captar essa galera, ou só para empresa, ou só para empregado, né? Não empregador. E aí vai. E aí... Desculpa te interromper, mas é que isso é interessante do advogado, diferente de outros serviços que tu vai ali, paga o produto, tu já recebe na hora, vocês às vezes recebem lá no final do processo, só que às vezes tu nem sabe quanto tempo vai demorar esse processo, né? E nem se vai ganhar. E nem se vai ganhar. Porque assim, ó, o que a gente faz, tá? A gente é um meio entre
a expectativa do cara, tá? E do direito dele que vai ser julgado por alguém. Então, assim, ó, eu vejo muitos colegas assim que ferem e prometem resultado, tá? O cara que prometeu o resultado, ele tem que ter um pé atrás com ele, porque assim, ó, ele não vai julgar. Não é ele que julga. Ele não sabe as nuances no decorrer do processo. Então, assim, mas voltando para a história da Start Here, é o seguinte. Então, a Start Here é uma empresa de marketing, eu falo que é uma empresa de marketing de ponta a ponta. A gente faz tudo, tá? Desde mídias offline até mídias online e tal, para advogados, para todos os tipos de empresa, porque a gente tem diversos setores dentro da mesma empresa. Então, tem um setor que é só para advogado. Esse setor eu coordeno. Tem um setor que é só para corretor, que é uma outra pessoa que coordena. Tem um setor que é só para médico, tem uma outra pessoa que coordena. Então, assim, ó, a gente vai fazer ações, né? Porque o marketing são diversas ações. Não é o tráfego, não é a propaganda, não é um Instagram, não é uma social media. São diversas ações que vão levar aquele resultado que é desejado pela pessoa. Às vezes se posicionar, às vezes ter mais autoridade, às vezes se mostrar mais no mercado. Então são diversas também opções que a gente dá para a pessoa e a gente individualiza para saber onde é que a gente vai dar mais resultado para ela, né? Então, marketing é legal, eu sou apaixonado. E é um oceano gigante, né? De possibilidades, de coisa que tem que aprender. E assim como tá aprendendo, as coisas já se modificam, né? Porque as plataformas vão atualizando, enfim. Então eu imagino que é um estudo constante também essa questão do marketing. Além disso, também, com certeza, um estudo constante é um oceano, né? Para navegar é um oceano. Quando a gente fala oceano, é porque é muito grande, é muita coisa, é muito gigante, né? E também, assim, ó, com relação ao que tu quer, né? O que tu quer fazer. Porque, como a gente estava falando antes, né? Tipo, a maioria das pessoas, elas pegam, hoje, batem uma foto, botam no Instagram, e aí não tá utilizando aquela foto da maneira correta, porque não tem informação. Às vezes, eu quero alcançar mais pessoas, eu quero ter mais seguidores. Daí eu bato uma foto e posto no meu story. Aí, pela falta de informação, ela tá achando que ela vai atingir mais gente, vai ter mais seguidores com aquela foto ali, só que ela não vai ter, porque aquilo ali vai mostrar só para a base dela, né? De pessoas que tem em comuns ali. Mas aí tem estratégias de marketing para aquela finalidade. Ela quer agora ter mais seguidor, então a gente tem uma estratégia de marketing para que ela faça isso. E a maioria das pessoas não sabe, então a gente ajuda as pessoas também a ter esse tipo de informação para ser mais assertivo nas suas próprias ações, né? Vocês são um guia, no caso, então, ali na vida da pessoa, vocês vão entender o que ela quer e vão ser o guia para ela conseguir produzir. Isso, para ela chegar onde ela quer, né? Se ela quer ganhar mais dinheiro pela internet, por exemplo, né? Por exemplo, ó, também a gente tem uma empresa dentro dessa mesma empresa que é uma empresa de lançamento, tá? Quando a gente fala lançamento, né? A gente vê esses grandes players do mercado falando em lançamento, que eles vão aquecendo o público para vender alguma coisa, um produto, né, ou um serviço, um curso, uma mentoria, uma coisa. Então a gente faz todo esse aquecimento até o lançamento efetivo ali e ir com a pessoa que está lançando, geralmente produtos digitais, né, que é, por exemplo, uma mentoria do Henrique agora, e você pode ser o nosso cliente. Eu vejo em você muito potencial. Eu vejo que tu é uma pessoa que todo mundo gosta. É uma das tuas grandes qualidades, tá? Um excelente profissional. Não tem nem tempo mais, né? Eu acho. Agenda lotada sempre. Tá? Sempre com a agenda lotada. É uma pessoa que tem uma escutativa, que eu sei que tem escutativa, gosta muito de ouvir, né? Então consegue gerar muito valor para a vida do outro. Que aí eu acho que é aí que é o ponto-chave da nossa vida, né? Quanto mais valor a gente gerar para a vida do outro, mais isso retorna para a gente também, né? Então, você já é um convidado agora aqui vou utilizar aqui o podcast para te convidar, tá? Para a gente conversar sobre a possibilidade de amanhã ou depois o Henrique lançar algum produto digital e fazer alguma coisa nesse aspecto aí, empacotar algum produto, algum serviço aí
e amanhã ou depois a gente começar a vender no digital aí e ganhar grana. Perfeito. Tá. Muito obrigado aí pelo convite ao vivo. E conta pro pessoal onde que eles podem te encontrar. Tanto o Cristiano como advogado, mas também o Cristiano como sócio, né? Da Start Here. Isso. Então, @Cristiano Urach é o meu Instagram, né? Então, ali no Instagram, depois o WhatsApp, né? É 55999285259, meu telefone. Então, só chamar ali, mas hoje em dia é mais fácil Instagram, vai ali, botar o Cristiano Urach, ele já vai achar, tá? Mas também, se a pessoa quer aí entender mais dessa história do marketing digital, dessa empresa, aí vai chegar na Start Here, é o nome da empresa, vai botar lá no Google Start Here, vai ser a primeira, porque se não for a primeira tá errado, né? E A empresa de marketing tem que se tem ajudar, que ser, né? Tá? Senão não vale, né? Depois, a gente tem um escritório, então, Urach Gência Advogados Associados, há anos trabalhando em Santa Maria, com uma clientela muito grande, uma clientela muito satisfeita. Eu, assim, ó, eu sou muito feliz em falar isso, sabe? A gente tem pouquíssimos insatisfeitos, porque não tem quem agrade todo mundo, tá? Mas a gente procura atingir todos os ramos do direito. Então, isso é uma coisa que a gente se vangloriza de ser um escritório multidisciplinar. Então, a gente tem todas as áreas do direito. Chegou lá com um problema, chegou lá com uma solução, a gente vai buscar, tá? Então, nosso escritório é na Rua Guilherme Cássio, perto do fórum, perto do shopping. Guilherme Cássio, sobrinho, número 67. Aí o telefone é 3028-5259. Fazendo aqui Claro. minha propaganda aqui, né? Não, só para deixar claro que a gente trabalha muito e com todas as áreas do direito. Então, precisando, a gente está sempre à disposição. E fica então essa mensagem de, acho que quanto mais valor tu gerar na vida do outro, mais valor tu vai receber. Eu penso muito e faço muito disso uma base, um lema para a vida, né? Perfeito. Antes de nós finalizar, eu tenho uma lembrança para te dar, que é da nossa patrocinadora, a Padoca Art, que sempre traz aí um lanche, um quitute para os nossos convidados como uma forma de agradecimento. Então, a gente te presenteia e já te agradece pela experiência de trazer esse conteúdo da advocacia. Além disso, do teu tempo, a gente sabe que é corrido e que essa experiência tenha sido também positiva e engrandecedora para ti e que esse ano de 2025 aí venha com muito mais prosperidade para ti. Para nós, né? Eu agradeço a Padoca, a gente é cliente da Padoca, uma das melhores, não vou dizer padaria? Pode, Não, tipo, é uma padaria, é uma padaria um que estabelecimento também, é né? uma Acho que é melhor, padaria né? com que tem esse Uma padaria intuito gourmet. isso, uma Vamos padaria que dizer. tem uma missão de fazer alimentos saudáveis, né? Saudáveis, Saudáveis. exato. A gente é cliente da Padoca e agradecer também vocês aqui, né? Muito obrigado pelo carinho, obrigado também pela possibilidade de a gente estar expondo aqui um pouco da nosso dia a dia, trazendo um pouco de informação também para as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. Então, eu fico muito grato e ainda mais porque gosto muito de ti e agora também conhecendo aqui. Perfeito. Prazer. Valeu. Fechou. Obrigado. Obrigadão. Pessoal, para vocês que ficaram até o final, nunca esqueçam de deixar o like de vocês, compartilhar esse conteúdo com mais pessoas que também podem se interessar e precisam aprender sobre o direito, sobre a advocacia. E além disso, você precisa também se inscrever no canal, porque a sua inscrição aqui nos ajuda muito a avisar a plataforma que o nosso conteúdo é relevante, que a gente está aqui com essa missão de entregar um conteúdo de qualidade para vocês, tá certo? Em algum lugar dessa tela tem um QR Code e nesse QR Code estão os nossos patrocinadores. Então já quero agradecer a Fábrica de Suplementos, o Dr. Juarez Silva Lopes, a Causo Mais, a Clínica Odontológica Abascal, a Simplimed e a Trackfield lá do Shopping Praça Nova. Muito obrigado por acreditar no nosso projeto. Além disso, se você tem uma empresa ou uma marca, você pode trazer a sua marca para dentro do Saluscast através das ativações da marca. Então, no link aqui embaixo, se você clicar,
eu vou encaminhar você a um vídeo onde eu explico tudo sobre as ativações da marca. E dessa forma você consegue trazer a sua marca ou a sua empresa para dentro do SalosCast, tá certo? Então, antes de você finalizar o vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Eu aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.